Oi, Setimana, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre a atividade dessa semana e a gente vai conversar sobre bissetriz e ângulos opostos pelo vértice, que o nome parece meio assustador, mas eu prometo para vocês que não é nada disso, certo? Esse conteúdo vocês encontram lá na apostila, na página 142 até a página 145, tá bom? A atividade de sexta-feira, né, vai ser a página 144 e 145 da apostila. Já a atividade de segunda-feira, a gente vai fazer uma atividade diferente no computador ali, seguindo alguns passos para vocês construírem uma bissetriz. Mas antes de tudo, antes de saber como construir uma bissetriz, vocês precisam saber o que é uma bissetriz, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje e em seguida explicar também ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Então vamos começar. Bom, bissetriz de um ângulo, não adianta nem eu perguntar para vocês o que essa palavra remete, porque acho que vocês não vão conseguir fazer a associação, certo? Então, primeiro de tudo, né, bi é 2, então talvez vocês poderiam pensar, 2 alguma coisa, certo? E sim, tá certo. Bissetriz nada mais é do que uma reta, certo? Uma semi-reta, um pedacinho de reta, que divide um ângulo no meio. Então, a gente vai ter um ângulo, e a reta que divide esse ângulo no meio, ou seja, que separa esse ângulo em dois iguais, divide exatamente no meio, a gente chama de bissetriz, certo? Então, vamos primeiro fazer uma analogia para segmento. Aqui a minha reguinha, ela tem 20 centímetros, certo? Tá aqui, 20 centímetros. Bom, para eu saber aonde é a metade, né, eu tenho que pegar esse meu segmento e dividir em dois. Se aqui tem 20 centímetros, então a metade está aqui no 10. O que eu botaria aqui? Um pontinho, né? A marcação de que ali é a metade, certo? Então, num segmento, o que eu faço? Boto um ponto médio, né? O nome é ponto médio, ponto que está no meio. Já quando eu tenho um ângulo, certo? E eu quero dividi-lo no meio, eu preciso de uma coisa que separe esses ângulos em dois, ou seja, eu preciso de uma parede, certo? Ou seja, eu preciso de uma reta. Então, a bissetriz, ela é a reta que divide o ângulo em dois iguais, ok? E aí eu vou explicar para vocês mais um pouquinho aqui na folhinha sobre como vocês sabem o que é uma bissetriz, como vocês fazem para identificar uma bissetriz e como vocês fazem para construir uma bissetriz. Para isso eu vou precisar que vocês tenham transferidor e régua, certo? Para vocês construírem bissetrizes. Beleza? Então vamos aqui para a folhinha para a gente começar essa primeira parte da aula. Bom, pessoal, como eu já tinha falado para vocês, a aula de hoje será sobre bissetrizes e ângulos opostos pelo vértice, que vocês encontram na apostila, na página 142 até a 145, e também no caderno de atividades na página 37 até a 39. A atividade de sexta-feira são as páginas 144 e 145, e a de segunda é a construção de bissetriz pelo GeoGebra, certo? Que depois eu vou explicar um pouquinho mais. Então, vamos falar aqui de bissetriz de um ângulo. Já comentei com vocês, né? A semi-reta que divide o ângulo no meio. Então, aqui, ó, vamos supor, eu tenho o ângulo aqui azul, ó, tá vendo? Que mede 50 graus, ok? Então, se eu quero dividir esse ângulo no meio, qual a metade de 50? 25. Então, vai ficar um ângulo de 25 e outro ângulo de 25. Isso que tá em verde aqui, isso aqui é a bissetriz, certo? Então, a gente pegou o ângulo AOB, certo? Então, é o ângulo AOB e dividiu ele no meio, certo? Qual a gente chama, a gente fala assim, né? A bissetriz do ângulo AOB é... Qual o nome dessa reta aqui? OT, certo? Sempre quando a gente tem três nomezinhos assim, significa ângulo. Agora, se a gente só tem duas letrinhas, a gente tá querendo significar a reta, tá, gente? Então, aqui, a bissetriz do ângulo AOB é a reta, certo? Isso aqui significa reta, OD, beleza? Como é que eu sei que isso aqui é uma bissetriz? Porque dividiu o ângulo no meio. Como é que eu sei que é o meio? Porque a metade de 50 é 25, certo? Vão ter dois ângulos de 25 graus, esse e esse daqui, certo? Como é que a gente faz para construir uma bissetriz? Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é medir o ângulo, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, bem certinho no meio, já falei para vocês como
como medir ângulo, certo? Então, bota bem certinho ali e vamos fazer essa medição. Tá indo do zero aqui de dentro até 80 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 80 graus, certo? Qual que é a metade de 80? 40. Então, a gente vai marcar aqui, ó, 40 graus. Certo? E agora, o que a gente vai fazer? Uma reta, certo? Que liga esse pontinho que a gente fez até o vértice, né? Porque tem que sair do vértice, olha só. A bissetriz, ela sai do vértice, certo? Porque é uma semirreta originada do vértice. Então, vamos separar esse ângulo no meio. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Então, tá aqui a nossa bissetriz, ó, nossa linha que dividiu o ângulo no meio. Bom, qual que vai ser a angulação que é formada aqui? A gente já mediu, né? A gente já até fez, marcou bem certinho. É 40 graus. E a medição desse outro tamanho, né? Também é 40 graus, né? Porque se o todo é 80 e eu tenho uma parte que é 40, então tudo mede. Então, essa partezinha mede 40 graus também. Beleza? Então, é assim que a gente constrói uma bissetriz. Nada mais é do que medir o ângulo, certo? Com o transferidor, e pegar a metade dele. Bom, se o ângulo é de 10 graus, a metade é 5. Então, vai ficar 5 graus e 5 graus. Beleza? A bissetriz de um ângulo nada mais é do que uma reta que divide o ângulo no meio. Apenas isso, tá, gente? Ok? Vou filmar aqui de novo para vocês verem. Quem quiser copiar no caderno também fica à vontade. Bom, pessoal, parece estranho, né? Parece muito fácil, meu Deus, a bissetriz realmente é só uma reta que divide o ângulo no meio, eu só vou ter que fazer divisão por 2? Sim, é só isso, tá? Juro pra vocês, máximo que pode ser uns probleminhas depois pra vocês acharem o ângulo, que talvez seja um pouco mais complicadinho. Mas a bissetriz em si é única e exclusivamente a reta que divide o ângulo no meio, certo? E com tudo isso de bissetriz que eu falei agora, vocês vão ter a primeira tarefa, né? A tarefa de segunda-feira, certo? E é sobre construção de uma bissetriz. Só que ao invés de usar régua e compasso, vocês vão usar o computador num software chamado GeoGebra, certo? Esse software é um software matemático para a gente construir coisas. Ele é como se fosse uma calculadora matemática de desenhos, certo? Então, vocês podem desenhar nisso. Bom, eu vou mandar um link para vocês. Nesse link, vocês vão seguir passos, né? Vai estar os passos ali escritos, tipo, clique nisso, clique naquilo, monte isso. Vocês vão seguir esses passos e, ao final, vocês vão ter um ângulo e a bissetriz desse ângulo, certo? Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser, pra vocês verem direitinho o que é, tá bom? E não ficarem com dúvida. Bom, pessoal, lá no Canvas eu vou colocar o vídeo com esse roteirozinho aqui pra vocês seguirem e conseguirem fazer, certo? Esse roteiro, ele tá levando em consideração ferramentas do GeoGebra, tá? Então, aqui tem uma introduçãozinha, certo? E aqui vem pra janela do GeoGebra. O que é a janela do GeoGebra? Isso aqui embaixo, ó. Como se fosse um Paint, né? Vocês têm ali pintar, recortar, colar. Aqui no GeoGebra vocês têm essas ferramentas aqui, certo? Aqui em cima explica o que é cada ferramenta, tá, gente? Ó, a ferramenta 1, 2, 3, ele numerou isso aqui. Então, se ele fala janela 1, vocês sabem que é essa. Janela 2, vocês sabem que é essa. Janela 8, sabem que é essa daqui, certo? A janela que vocês vão usar para fazer essa atividade vai ser a 2, que é para criar um ponto, certo? A janela 3, que é para criar retas. A janela 4, que é para criar retas especiais, por exemplo, retas concorrentes paralelas, bissetrizes, certo? E a janela 8, que é para fazer ângulos. Então, vocês vão usar essas ferramentas aqui, beleza? Como é que vocês vão montar? Olha só, aqui tem o passo, certo? Construção do processo de construção. Primeira parte aqui, ó. Ative a ferramenta semirreta definida por 2 pontos, na janela 3. Crie 2 semirretas originadas no ponto A, certo? Então, você vai criar o ponto A, depois vai criar uma semirreta que tem origem A e passa por B, depois vai criar uma segunda reta que tem origem em A e passa por C. Então, vamos lá para baixo, vamos fazer isso. Vai aqui na janela 3, clica em semirreta. O primeiro ponto que vocês fazem em ordem alfabética. O primeiro ponto vai ser o ponto A. Então, esse que eu vou criar aqui, ó, é o ponto A. E vou levar até o ponto B. Tá aqui o ponto B, certo?
Vou fazer pro outro lado, tá, gente? Vou fazer pra cá. Opa. Sempre que vocês quiserem voltar, é só apertar aqui em cima. Vou fazer pra esse lado de cá. Façam do mesmo jeito que eu, tá? Pro lado de cá, tá? A abertura do ângulo de vocês. Por quê? Porque vai ficar bem certinho ali as recomendações dele, tá? Ó, se eu clico aqui com o botão esquerdo, vai aparecer o nome do ponto, é o ponto A. Já se eu clicar com o ponto esquerdo aqui, ó, vai aparecer o ponto B, certo? Agora, o que ele queria? Uma outra semirreta que passa por A e vai até C. Como tá em ordem alfabética, né, já foi o A, o B, agora é o C. Então, aqui, se eu clicar com o botão esquerdo, eu vou ter o ponto C. Vamos olhar o que ele tá pedindo agora pra fazer. Note que os pontos B e C são localizados em semirretas criadas, certo? Utilize a ferramenta ângulo na janela 8, clique na semirreta AB, depois clique na semirreta AC. Então, vamos fazer isso. Semirreta AB é a que vai do A até o B. Semirreta AC é a que vai do A até o C. Beleza? Então, vamos fazer isso. Ângulo vai do A, B até o AC. Aqui. Olha o que aconteceu. Criou o ângulozinho aqui, ó. O que vocês podem fazer? Tira daqui de cima para prof ver melhor. Então, vocês vão aqui, ó, nessa teclazinha aqui, ó, vão apertar em mover. E vão tirar isso aqui daqui de cima, tá? Pra prof ver melhor. Olha só o que acontece. Fica assim, ó. Tá vendo? 39,31 graus. Tá aqui. Vocês moveram, ficou bem melhor aqui. O de vocês não precisa estar esse ângulo, tá, gente? Provavelmente vai estar até outro ângulo. O que não tem problema algum, que eu quero que seja diferente. Cada um faça um diferente. Vamos ver agora o que ele pede aqui. Lembrando, tirem da frente, tá, gente? Pra ficar melhor de eu ver, porque eu preciso avaliar isso que vocês fizeram. Então, vamos ver aqui, ó. Note que o GeoGebra cria um ângulo BAC, formado pelas semirretas AB e BC no sentido anti-horário. Ok. Selecione agora esse ícone aqui, né? E clique em bissetriz, na janela 4. Depois, ele clica nos pontos determinados pelo ângulo, sendo o segundo vértice. Então, depois clica no ângulo, depois o vértice. Vamos lá. Vai aqui, clica em bissetriz. Eu vou clicar aqui, ó. Quando vocês forem fazer, clica na semirreta B e depois na semirreta BC, certo? Opa, pera que não foi. Vamos ver se agora vai. Aqui e aqui. Ó, não deu como selecionado, vamos fazer de novo. Aqui, vai em bissetriz. Clica na semirreta B, olha o que aconteceu, agora foi, que agora ela ficou em negrito ali, né? E clica nessa. Olha o que aconteceu, fez a bissetriz, tá vendo? Aqui é bissetriz. Ignora essa reta aqui, tá? Faz só a bissetriz aqui. Tá vendo? Ali é a bissetriz. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer, ó, na janela 2, criar o ponto D. Como já foi o A, o B e o C, o próximo ponto com certeza é o D. Então, nessa retinha aqui, eu vou colocar o ponto D, bem em cima. Tá ali o ponto D. Se vocês quiserem ver que o nome dele é D, realmente, clica aqui e vê que o nome dele é D. Opa, fiz um ponto aqui, vou apagar. D. E agora, vamos fazer o último passo. O último passo é ver quanto é que mede o ângulo BAD e DAC. Então, tem que clicar aqui no ângulo, aqui, e clicar nos pontos A, B, A, D, nessa ordem, e depois no ângulo DAC nessa ordem. Então, vamos fazer isso. Clicar no ângulo. Ângulo. B, A, D, nessa ordem. Olha que apareceu um número aqui. Vou arrastar, tá? Pega aqui, vai em mover e arrasta esse ângulo pra cá. Olha só. A gente viu, ó, 19,65. E vamos fazer isso pro próximo ângulo também. Clica no B, no A e no C. Olha o que aconteceu, saiu um ângulo aqui. Clica aqui em mover, pega aqui esse ângulo e arrasta pra cá. Olha o que aconteceu, os dois ângulos são iguais, justamente porque essa reta aqui, ela é uma bissetriz, certo? Quando vocês terminarem de fazer essa atividade, ou seja, isso aqui, o que eu quero que vocês enviem no Canvas? Essa foto aqui. Então, vocês vão pegar e tirar uma foto disso. Provavelmente, o ângulo de vocês vai ser diferente do meu, e aqui vai dar outras bissetrizes, tá? Outros valores do ângulo, da metade. Não tem problema nenhum. É quase impossível dar o de todo mundo igual, tá, gente?
Muito impossível, porque aqui pode ser que dê, ao invés de 39 graus, você pode fazer um bem grandão, ó, e ser, sei lá, 100 graus. Ou alguém pode fazer bem pequenininho e ser bem pequeno, certo? Mas sempre faça um ângulo pro lado de cá, tá? Abertura pro lado de cá, beleza? E tirem uma foto dessa tela aqui. Então, quem tivesse terminado, tiraria a foto dessa tela e enviaria lá no Canvas. Pode fazer print de tela ou tirar foto pelo celular, que nem eu tô gravando aqui, tá? Bom, pessoal, essa tarefa nada mais é do que vocês seguirem ordens do que tá sendo solicitado na descrição, certo? É que nem uma receita de bolo. Ele fala, coloque um ovo, você vai lá e coloca um ovo. Aqui, clique no botão de semi-reta, você vai lá e vai clicar no botão de semi-reta. Ao final, você vai ter uma bissetriz montada, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato comigo. Mas tá tudo bem explicadinho aqui no roteiro, tá, gente? É só seguir o roteiro, beleza? Então, a gente falou já sobre bissetriz e sobre a tarefa de segunda-feira. O que a gente também tinha que falar? Ângulos opostos pelo vértice. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, certo? Bom, bissetriz vocês provavelmente não conseguiram ver o que significava. Agora, ângulos opostos pelo vértice. Já dá para ter uma noção, né? Bom, o que é vértice do ângulo? É aquela bolinha lá que une os dois lados e forma a angulação, ok? O que seria o oposto? Um de um lado, outro do outro, certo? Oposto pelo vértice. Então, eles estão opostos em relação ao vértice. Um tá do lado de cá, outro tá do lado de cá. Beleza? É exatamente isso, certo? Então, são dois ângulos que são opostos por um vértice. Vamos olhar aqui, então, a explicação um pouco melhor e com desenhos pra gente ver o que acontece. Bom, pessoal, aqui, ó. São dois ângulos formados por lados de semirretas opostas um ao outro. Então, o que é semirretas opostas, né? Primeiro de tudo. Bom, aqui eu tenho o meu ângulo azul e ele é formado pelas semirretas azul. O que são semirretas opostas? É como se eu pegasse essa reta aqui, que para no meu vértice, e prolongasse ela. Então, é como se eu pegasse uma régua, né? Nesse lado do ângulo, prolongasse, além do ângulo, essa parte aqui se chama semirreta oposta. E faço a mesma coisa para esse daqui, ó. Para esse lado da semirreta, prolongo e vou ter a outra semirreta oposta, certo? Se aqui eu chamo de semirreta 1, aqui eu vou ter a semirreta oposta da 1. Se aqui eu chamo de semirreta 2, aqui eu vou ter semirreta oposta da 2, beleza? Olha só o que aconteceu. Foi formado aqui a gente só tinha esse ângulo. Então, agora a gente formou 4 ângulos. Esse, beleza? Este ângulo verde aqui, ó, em relação a esse, eles são opostos pelo vértice. Por quê? Porque um tá de um lado, outro tá de outro. Já o ângulo rosa também são opostos pelo vértice. Então, é o que tem escrito aqui, ó. COD, que é o verde aqui, e AOB, que é esse outro verde aqui, são opostos pelo vértice. Se eu quisesse escrever esse outro ângulo aqui, o rosa, seria o ângulo AOC, e esse ângulo aqui de baixo é o DOB, também são opostos pelo vértice. Aqui, OPV significa oposto pelo vértice. Para vocês não precisarem escrever sempre oposto pelo vértice, vocês podem escrever OPV, tá, gente? Então, é isso que são ângulos opostos pelo vértice. Eles têm uma propriedade super importante, que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu fiz um de cada cor para ser mais fácil da gente identificar. O rosa se chama OB, o verde se chama AOC, o roxo, o nome dele é COD, e o laranja é o DOP. Então, vamos medir esses ângulos aqui. Vocês não vão precisar de transferidor para fazer essa questão aqui, tá? É só para vocês verem quanto que vai valer cada ângulo. Então, vamos medir o rosa primeiro. Botei bem certinho, olha só. O rosa vai daqui do 0 até 60 graus. Então, esse ângulo mede 60 graus. Vamos colocar aqui. Certo? Tem 2 jeitos de achar o ângulo verde. Primeiro, percebam que o ângulo rosa e o ângulo verde, eles estão numa linha reta, certo? Então, o ângulo verde, ele é suplementar do ângulo rosa. Por quê? Porque os dois juntos formam 180 graus. Vocês sabem que isso aqui, ó,
é 180 graus. Então, o que vocês precisam saber? Quanto que falta, né? Se eu já tenho 60, quanto que falta para chegar até 180? Bom, vocês sabem me responder isso com facilidade, mas quem não sabe também pode medir. Então, vamos colocar aqui, no vértice, vai do 0 até, ó, olha ali. Do 0 até 120 graus, certo? Que era exatamente o que faltava para chegar a 180. Se eu pego 60, somo com 120, eu vou ter 180 graus. Então, meu ângulo verde é 120 graus, certo? Como é que eu posso fazer para calcular esse ângulo roxo de maneira inteligente, sem usar o meu transferidor? Bom, posso pensar novamente. Aqui eu tenho uma reta. Aqui, então, eu tenho, nisso tudo, 180 graus. Já tenho 120, quanto que falta? Bom, falta 60, mas se vocês não confiarem em mim, a gente pode fazer a medição. Vamos fazer aqui. Meu ângulo tá vindo pra cá, então agora eu vou usar o zero de fora. Então, tá lá, ó, 60 graus. Ok? Agora, para achar o laranja, forma inteligente de fazer. Bom, aqui eu tenho uma linha reta, então, isso tudo aqui é 180 graus. Quanto que falta? Já tenho 60. Quanto que falta para 180? 120 graus, certo? Bom, fizemos as medições aqui. Então, agora, vamos complementar isso daí. Olha o que aconteceu. O ângulo verde e o ângulo laranja, eles são iguais. Tem a mesma medida, estão vendo, ó? 120 e 120. Já o ângulo rosa e o ângulo roxo, eles também são iguais, têm a mesma medida. Bom, o que o ângulo rosa e o ângulo roxo têm em comum? Eles são opostos pelo vértice. E o ângulo verde com o ângulo laranja também são opostos pelo vértice, tá vendo? Oposto pelo vértice e aqui também, ok? Então, o que a gente conclui? Que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Olha só, o ângulo verde é oposto ao ângulo laranja e eles têm medida igual. Assim como o ângulo rosa e o ângulo roxo também são opostos pelo vértice e também têm medida igual, certo? Então, ângulos opostos pelo vértice têm sempre a mesma medida. Então, se você vê dois ângulos aqui, ó, e você sabe que esse aqui mede 170 graus, você sabe automaticamente que esse aqui mede 170, certo? E se esse aqui mede 170, aqui é uma linha reta, quanto que falta para 180? Falta 10 graus, e aqui também vai ser 10 graus. Por quê? Porque esses dois são opostos pelo vértice também, certo? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, que é o que está escrito aqui na nossa observação. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a parte de ângulos opostos pelo vértice. Falamos de bissetriz, falamos da tarefa de segunda-feira e falamos sobre ângulos opostos pelo vértice. Faltou eu fazer o que com vocês? Alguns exemplos de umas questões que tem parecidas ali na apostila para vocês terem ideias de como resolve, certo? Se vocês quiserem tentar fazer a tarefa da apostila antes de ver essa parte do vídeo, então pausa o vídeo e tenta fazer. Agora, se você já quiser ter uma ideia de como faz e tudo mais, pode já ver o vídeo, certo? Mas essa parte aqui agora é só sobre exercícios parecidos com o da apostila, para vocês terem facilidade na hora de fazer, caso surja alguma dúvida, beleza? Então, vamos fazer aqui. Bom, pessoal, para fazer esses exercícios, a gente não vai usar transferidor nem régua, tá? A gente só vai usar o que a gente entendeu na matéria. Então, olha aqui. Em cada caso, determine a medida x, sabendo que a semirreta AB é bissetriz do ângulo CAD. Ok. Então, a gente tem aqui o ângulo CAD, ó, CAD. Então, este ângulo é o ângulo CAD. E a gente sabe que a B, que é a semirreta B, ou seja, que essa semirreta aqui, ela é bissetriz. Ou seja, se ela é bissetriz, ela divide o ângulo no meio, ok? Se eu sei essa partezinha rosa, isso aqui tá dado no problema. Se eu sei essa partezinha rosa que mede 32, e essa partezinha rosa é justamente uma das partes da bissetriz, bom, eu sei que a outra parte tem que ser exatamente igual. Por quê? Porque a B é a bissetriz. Então, nesse caso, o nosso x é igual a 32 graus. Estão vendo?
Sim, a B é uma bissetriz, divide o ângulo no meio, então, essa parte aqui, desse lado de cá, tem que ser igual a esse lado de cá, ok? Olha esse aqui, mais legal. A gente sabe que a B é bissetriz, tá no problema, tá lá em cima. A B é bissetriz de qual ângulo? Do ângulo CAD. Então, é esse ângulo aqui, ó, CAD. Certo? Bom, a gente sabe isso. O ângulo X não é só essa partezinha daqui, ele é tudo isso. Então, vamos ver quanto é que vale. Bom, primeiro de tudo, eu sei que isso aqui é uma linha reta, certo? Se eu sei que isso é uma linha reta, então, eu sei que tudo isso vale 180 graus. Ótimo. Se eu sei que tudo isso vale 180 graus, e eu sei que essa partezinha aqui é 70, então, eu também consigo fazer quanto vale essa parte aqui em azul, certo? Por quê? Porque é o suplementar. Ou seja, é 180 graus menos 70, ou seja, 110 graus. Então, essa partinha azul mede 110 graus. Bom, essa partinha azul também é o ângulo CAD. Tá aqui, ó, o ângulo CAD. E eu sei que a B é a bissetriz. Bom, então, eu também sei que esse ângulo laranja vai ser igual a este ângulo laranja. Ótimo. Então, eu tenho que fazer a metade desse ângulo de 110. Qual que é a metade de 110? Vamos fazer aqui, 110 dividido por 2. Cabe 5, que dá 10. Desce o 0. Deu 55. Então, cada ângulo desse laranja mede 55 graus. Ótimo. Mas o ângulo verde, que é o nosso X, ele não é só essa partezinha laranja. Ele é essa partezinha laranja e também essa partezinha rosa, vocês estão vendo? Ele é tudo isso. Então, ele é a parte laranja e a parte rosa. Então, o que eu tenho que fazer para achar o ângulo X? Somar isso com isso, certo? Então, eu vou ter que X é igual a 55 graus mais 70 graus, certo? Pode fazer a continha aqui. 125 graus, certo? Ali, beleza? Então, aqui é uma ideia para vocês fazerem. Como que vocês fazem? Bom, se vocês têm uma linha reta, vocês já sabem que tudo é 180. Então, tira proveito disso. Se vocês têm uma partezinha, vocês já conseguem saber a próxima. Se aqui é 70, então o próximo vai ser 110 com certeza, porque tem que somar 180 graus. Se isso aqui é bissetriz, então você sabe que essa parte aqui vale 55, essa aqui também vale 55. Por quê? Porque tudo isso vale 110. O X, ele tá pegando só essa parte e essa. Isso e isso. Então, tem que somar. É como se vocês tivessem uma parte aqui, né? Aqui mede 5 centímetros, aqui mede 2 centímetros. X é tudo. Então, quanto que vale o X? 7, é só somar os dois. Mesma coisa aqui. O X é tudo isso, que é isso mais isso. Então, tem que somar os dois, beleza? Aqui eu tenho mais um outro tipo de problema que já relaciona ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos dar uma olhada. Determine as medidas de A e B em cada caso. Bom, nesse caso aqui, eu sei que esse ângulo é 30 graus. Bom, esse ângulo de 30 graus, ele é oposto ao ângulo B. Então, eu já sei que o B vale 30 graus com toda certeza. Por quê? Porque ângulos opostos pelo vértice são iguais. Agora, como é que eu faço para saber o valor de A? Bom, eu sei que tudo isso aqui mede 180. Já tenho 30. Quanto que falta? Acertou quem disse 150 graus, certo? Então, você tem que A é igual a 150 graus e B é igual a 30 graus. Deu? Acabou? Vamos para a próxima aqui. Então, essa aqui já é mais diferente. Essa aqui já dá uma palpitação no peito, já dá um desespero. Não precisa ter desespero, tá, gente? Olha só, é só vocês verem as retas que são opostas, ok? Essa reta é a mesma dessa, e essa aqui é a mesma dessa. Bom, vocês sabem o valor desse ângulo, então, vocês sabem o valor desse, certo? Vou fazer mais bonitinho aqui colorido, peraí. Bom, esse ângulozinho aqui,
ele vai ser exatamente igual a esse, de 100 graus, certo? Vamos ver quais que são iguais aí. Esse rosinha, que é o B, ele vai ser igual a essa partezinha aqui, ó, porque são as mesmas retas. Já esse verdinho vai ser igual a esse daqui. Então, aqui a gente já sabe que é 20 graus, porque no problema ele fala, certo? Bom, então a gente já sabe bastante coisa, olha aí. Bom, o que mais a gente sabe nesse problema? De novo, aqui a gente tem uma reta, então tudo vale 180, certo? Tenho 20, tenho 100, quanto que vai faltar nesse espacinho aqui, ó? Tenho 20 aqui, tenho 100 aqui. Quanto que vai faltar naquele espacinho para completar 180 em tudo? Bom, basta vocês fazerem 100 mais 20, 120 e subtrair de 80. Então, essa partezinha aqui vale 60 graus com toda certeza. Por quê? Porque aqui vale 20, aqui vale 100. Tudo vale 180. Então, vai ficar 100 mais 20, 120, mais esse 60, 180, bem certinho. Bom, se eu sei que essa partezinha aqui vale 60, eu sei que essa partezinha aqui em rosa também vale 60. Por quê? Porque são opostos pelo vértice, certo? Agora, o ângulo A, ele é o quê? O ângulo verde junto com o ângulo rosa. Tá vendo? Ele é o ângulo verdinho aqui junto com rosinha. Então, o ângulo A, ele é a soma dos dois. 20 mais 60, que é igual a 80 graus, certo? Então, nesse caso, nesse problema, o A vale 80 graus e o B vale 60 graus, beleza? O que a gente fez? Sempre leva em consideração retas, tá? Porque na reta, vocês sabem que vale sempre a soma de tudo 180 graus, que nem eu fiz aqui, certo? Aproveitem dos ângulos opostos pelo vértice. Bom, esse ângulo é oposto a esse, então já coloca que esse aqui vale 100. Esse é oposto a esse, já coloca que esse aqui vale 20. Porque é menos coisa para você ficar supondo, tá, gente? Bom, pessoal, agora eu só voltei para finalizar o vídeo aqui, certo? Então, a tarefa de sexta-feira vai ser a página 144 e 145. Já a tarefa de segunda-feira vai ser aquelas instruções no GeoGebra para vocês seguirem e montarem uma bissetriz de um ângulo, certo? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida e qualquer problema na hora de resolver, vocês podem entrar em contato comigo pela caixa de entrada. Eu respondo quase que imediatamente, tá? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato por lá, ok? Nessa aula, a gente viu bissetrizes, certo? E ângulos opostos pelo vértice. Realmente, de nome, vai ser fácil de vocês lembrarem bissetrizes, porque é uma coisa nova. E ângulos opostos pelo vértice é exatamente sobre o que tá falando, certo? Ângulos opostos pelo vértice. E eles têm a mesma medida. Na hora que vocês forem fazer exercícios deste tipo aqui, que foi o último que eu fiz com vocês, tenham bastante atenção, certo? E sempre procurem retas, porque vocês sabem que, né, numa reta, o ângulo vale, a soma de todos vale 180 graus. Então, sempre procurem isso na hora de fazer. E façam com calma, tá, gente? Façam as continhas bem certinho. Beleza? Então, essa é a atividade dessa semana. Espero que vocês tenham facilidade para fazer. Caso vocês tenham dúvidas, sempre entre em contato comigo. A gente tem conferência nessa semana, 2, certo? Uma para tirar dúvidas, que eu vou conversar um pouco com vocês justamente sobre esses conteúdos. E outras que a gente vai fazer um joguinho legal. Beleza? Então, um beijo e até!